A guerra tem muitos rostos e muitas paisagens. Estar nos locais onde aconteceram os fatos, as batalhas, os confrontos, as decisões marcantes, sempre é uma atividade revestida de um profundo sentimento de relação entre o passado e o presente. É como uma viagem no tempo. Hoje eu vou falar para vocês aqui no canal sobre as fotos antes e depois no campo de batalha. Um comparativo entre passado e presente e o elo que liga estes dois momentos. As fotos then and now, ou seja, antes e depois, da Segunda Guerra Mundial, são uma das formas mais poderosas de conectar passado e presente. Elas colocam lado a lado a destruição, o horror e a tensão do conflito com os mesmos lugares hoje, muitas vezes reconstruídos, comuns na vida cotidiana. O impacto não está apenas na comparação visual, mas na consciência histórica que ela provoca. Hoje vamos conhecer algumas fotos then and now, ou seja, antes e depois, que nós fazemos nos roteiros do Viagem na História. Confira essa verdadeira viagem. Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. E hoje o vídeo é exatamente isso, uma viagem na história, através das fotografias. Não fotografias colhidas na internet ou em um livro, mas fotografias que nós tiramos em nossos roteiros pelos campos de batalha. Lembre-se, a gente tem vários grupos todos os anos para a Itália, para a Alemanha, para a Normandia, a França, a Bélgica e outros campos de batalha na Europa. Junte-se a nós no próximo grupo e você vai poder fazer esta viagem do vídeo de hoje, com as fotos antes e depois, fazê-la ao vivo, estar nos locais, o que é sempre uma atividade marcante. Vamos então saber um pouco mais sobre essas fotos, antes e depois. Caminhar por um campo de batalha da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira, ou de qualquer conflito, não é apenas fazer um turismo histórico ou um turismo de guerra. É pisar num lugar onde o mundo quase se quebrou. Nas viagens que organizamos com aficionados por história militar, existe um ritual que se repete sempre. Chegamos a um local, abrimos uma fotografia antiga, ajustamos o ângulo, esperamos o enquadramento certo e então fazemos a foto do agora, do mesmo lugar, o mesmo ponto, mas um mundo completamente diferente. É como se naquele segundo entre uma foto e outra, o mundo tivesse vivido 40, 50, 80, 100 anos. Essas imagens, conhecidas como then and now, não são apenas comparações visuais, elas são portais. Portais que ligam o presente confortável ao passado brutal. Essas fotos não servem apenas para romantizar a guerra, fazem exatamente o oposto. Elas mostram que a guerra não aconteceu em um mundo distante, em um cenário abstrato, em um livro empoeirado ou em um filme de Hollywood. Ela aconteceu aqui, neste lugar, nessas ruas, nessas praças, nesses campos aparentemente tranquilos. E o contraste não traz conforto, traz respeito. Durante esses momentos, em nossos roteiros, em nossas viagens, sempre observe a reação do grupo no momento da foto comparativa. Quando mostro a foto e o local diante deles, o mesmo local, passados 80 anos, ou seja, 80 anos atrás, no começo há curiosidade, assombro até. Todos murmuram algo. Depois, um silêncio. E quase sempre alguém diz: é difícil acreditar que isso aconteceu exatamente aqui e eu estou no mesmo lugar. E essa frase resume tudo. Porque o maior valor dessas imagens não é estético, é educacional e emocional. As fotos, comparativo antes e depois, quebram a distância entre nós, entre você e a guerra. Quando mostramos essas comparações, não estamos apenas exibindo imagens bonitas ou impactantes. Estamos mostrando que a história não está morta, ela está à nossa frente. Estamos pisando no mesmo local, a história está por todo lado, na parede, no prédio, no muro, embaixo dos nossos pés. Cada praça tranquila já foi palco de tensão.
Cada estrada calma já viu colunas de tanques. Cada vila silenciosa já ouviu artilharia. E isso muda completamente a forma como enxergamos o mundo atual. As fotos e o comparativo também ensinam algo fundamental. A paz não surge do nada. Ela é construída sobre ruínas, sacrifícios e decisões difíceis. Quando vemos o agora limpo, organizado e pacífico, precisamos lembrar do antes, sujo, caótico e mortal. Não para viver preso ao passado, mas para não repeti-lo. Fazer uma foto antes e depois é um ato simples, mas carregar o significado dela não é. É entender que o conforto de hoje foi pago com o sangue de ontem. É perceber que a normalidade é frágil e que a história não avisa antes de se repetir. Por isso, continuamos viajando. Por isso, continuamos fotografando. E por isso, continuamos comparando. Enquanto houver memória, há aprendizado. E enquanto houver este aprendizado, a esperança de não repetir os mesmos erros também continua a existir. Essas não são apenas fotos, são lembretes. Lembretes de onde estivemos. Lembretes do que fomos capazes de fazer e do que jamais devemos esquecer. Essas imagens provam uma verdade incômoda. A civilização é frágil. Tudo que você vê hoje, conforto, rotina, normalidade, já foi destruído uma vez. E a destruição chegou inexorável. Chegou de forma incontida, marcada pela ignorância do homem. E não existe garantia alguma de que isso tudo não acontecerá de novo. A história não avisa, mas ela se repete. O then and now, ou seja, as fotos antes e depois, não é nostalgia, não é estética, não é modinha, não é tendência de internet. Na realidade, um tapa na cara do presente. Estas fotos mostram que a paz não é natural, ela é conquistada e, pior, pode ser perdida. Por isso, elas importam tanto. Por isso, mostramos estas fotos aqui neste vídeo. E por isso nós, do Viagem na História, continuamos viajando, fotografando e comparando. Porque enquanto houver memória, existe uma luta contra o esquecimento. E o esquecimento sempre foi o primeiro passo para repetir o desastre. Esse vídeo não é para todo mundo, e justamente por isso é um vídeo necessário. O nosso lema, viajar, conhecer e conquistar, sintetiza isso, a importância do antes e depois e de você comparar. Pois ao viajar, estar nesses locais históricos, você conhece a história real, a história ganha um rosto, ou ganha um local, ou ganha uma paisagem, ou seja, ganha uma imagem. E você conquista um conhecimento imenso, que vai muito além de ler um livro ou assistir um filme ou documentário. Espero que você tenha gostado dessa viagem pelo tempo entre o antes e depois e as fotografias que marcam esses dois momentos. Lembre-se, você pode ir conosco nestes locais das fotos, olhar o campo de batalha hoje e imaginar como ele estava no passado. Se você quiser ir conosco no roteiro da França, Bélgica e Luxemburgo, passando por Bastogne, linha Maginot, Normandia e tantos outros locais, é só entrar em contato. Temos também o grupo para o leste europeu, Polônia, Toca do Lobo, Ninho da Águia, Auschwitz e tantos locais icônicos onde os fatos ficaram registrados, não só nas fotos, mas você vai poder fazer as fotos. Também temos roteiros para a Alemanha, uma jornada incrível pelo país que lutou 2 guerras mundiais, em locais marcantes como Peenemünde, como Berlim, como Nuremberg, como Colônia e outros locais. Temos também um outro grupo para a Itália, onde a Segunda Guerra teve combates duríssimos, como em Cassino, em Anzio, mas também onde o Brasil lutou, no norte, na Emília-Romana e na Toscana. O nosso roteiro pela Itália é espetacular. Temos outros roteiros para a Holanda, para a Inglaterra, enfim, a história da Primeira e da Segunda Guerra vivenciada nos locais onde tudo aconteceu. Entre em contato conosco e garanta a sua vaga no próximo grupo. Lembre-se, sempre são poucas vagas. É importante que você faça isso mais rápido para garantir sua presença. Alguns desses roteiros têm apenas 1 ou 2 ou até já esgotaram as vagas. Estou esperando a sua ligação pelo nosso WhatsApp. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção
Eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!